Olá, veja nesta edição. Prêmio MPT na escola vai distribuir R$200 mil. O valor da premiação é de R$50 mil por categoria. Especialista dá dicas para quem sonha em passar em concurso público. Comum é o candidato, numa primeira prova, reprovar e aprender com os erros, tá? Fazer um melhor planejamento e ser insistente. Como a legislação trata a jornada de trabalho. Numa jornada, por exemplo, de 8 horas, ela tem obrigatoriamente um descanso de 1 a 2 horas. No mínimo 1, no máximo 2, podendo ser, através de acordo com a convenção coletiva, estendido ou reduzido esse intervalo. Os direitos de quem está no período de experiência. Primeiro, ele tem direito à assinatura da carteira de trabalho, ou seja, a formalização do contrato. Essa história de dizer, não, faz aqui uma experiência comigo por 3 meses, depois eu assino tua carteira, tá errado. E o quadro Meu Trabalho vai te deixar com água na boca. Você vai conhecer a profissão de barista. Entender um pouco do café e querer trabalhar, querer servir o cliente. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O trabalho infantil ainda é, infelizmente, uma realidade presente em todo o país. Segundo o IBGE, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos ainda trabalham. Para combater a prática por meio da conscientização, o Ministério Público do Trabalho criou em 2010 o projeto MPT na Escola, que agora vai premiar os melhores trabalhos de estudantes participantes do programa. Na edição 2015 do Prêmio MPT na Escola, os alunos de unidades públicas de todo o país vão usar a arte para alertar a população sobre os malefícios do trabalho infantil no país. O projeto é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, que tem como objetivo fortalecer os direitos a crianças e adolescentes. O objetivo dele é, além de reconhecer os trabalhos produzidos pelas crianças e adolescentes que participam do projeto, tem o objetivo também de divulgar esses melhores trabalhos, também tem o objetivo de incentivar a participação, né, de educadores de todo o país. Fortalecer as ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil a partir da participação dos educadores que representam hoje aqueles atores que estão no maior tempo de convivência, né, com cerca de 90% das crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho no país. Os participantes vão poder inscrever os trabalhos em 4 categorias: conto, esquete teatral, música e pintura. Poderão concorrer estudantes de instituições participantes do programa MPT na Escola. O projeto conta com mais de 2.800 unidades cadastradas. A expectativa é de que 500 mil de alunos de todas as regiões do país participem. O valor da premiação é de R$50 mil por categoria. As atividades do MPT na escola começaram em 2010. A ideia era levar a todo o Brasil as estratégias de combate ao trabalho infantil que já eram usadas no Ceará desde 2008. O Estado conseguiu reduzir pela metade os casos de exploração em um período de 4 anos. Foram feitas pesquisas, né, nas escolas, primeiro para identificar as crianças em situação de trabalho. Foi aplicado um instrumental, tabulado esses dados e foi constatado um significativo número de crianças e adolescentes que trabalham. E nas pesquisas seguintes também foram acrescentadas informações a respeito daquelas que foram retiradas, resgatadas do trabalho infantil. Claro que são vários fatores que contribuíram para a redução do trabalho infantil, mas não há dúvida de que o envolvimento dos educadores nesse processo tem sido muito impactante na redução do trabalho infantil. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mais de 3 milhões de brasileiros entre 5 e 17 anos trabalham. O Piauí é o primeiro colocado no ranking nacional do trabalho infantil. A cada 10 jovens entre 5 e 17 anos de idade, um trabalha. Proporção praticamente igual aos estados de Rondônia, Maranhão, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós temos acompanhado, feito o monitoramento desses dados nos últimos anos, pelo menos nos últimos 7 anos, todo ano a gente faz um monitoramento. E uma das coisas que a gente constatou nessas últimas pesquisas é que houve uma redução
maior do trabalho infantil no Nordeste. Então, antes o Nordeste era a região que apresentava o maior índice de trabalho infantil, e hoje é a região Sul que está com esse maior índice, no geral. E, claro, estados como Piauí e Maranhão ainda concentram os maiores índices, de acordo com as últimas pesquisas, mas, assim, olhando o Nordeste como um todo, ele hoje é o terceiro maior índice das 5 regiões. As secretarias municipais de educação que ainda não aderiram ao programa MPT na escola têm até o dia 31 de maio para firmar o acordo de cooperação com o Ministério Público do Trabalho. O município ainda precisa preencher a ficha de inscrição disponível no blog prêmiomptnaescola.blogspot.com.br e encaminhá-la para o e-mail projeto.mptnaescola@mpt.gov.br. O prazo para entrega dos projetos termina dia 30 de junho. Quem nunca sonhou em ter estabilidade no emprego, benefícios garantidos e ainda, de quebra, um salário que muitas vezes é acima da média de mercado? Pois é, essas possibilidades podem tornar-se realidade por meio de concursos públicos. Mas para ser um servidor é preciso muita disciplina e estudo. Gente, qual é a conclusão que a gente chega em relação a esse assunto aqui? Concentração, olhar fixo no quadro. Para estes estudantes, o ponto de encontro de domingo a domingo é a sala de aula. Só posso usar o excesso de arrecadação para crédito extraordinário? Não é essa a conclusão que a gente faz. De olho no tão sonhado emprego estável, Mariana está abrindo mão de muita coisa. Além de pedir demissão do emprego fixo, a estudante ainda deixou de frequentar festas e reuniões de amigos. Tudo pensando lá no futuro profissional. Eu uso o tempo que eu tinha de trabalho para me dedicar ao estudo. Então, acordo cedo de manhã e vou parar à noite. Em alguns dias eu faço alguns intervalos para poder malhar, que eu acho que é indispensável para a gente manter a sanidade mental, que é uma disputa muito grande e muita gente querendo entrar, né, no serviço público, e tem muita coisa para se estudar também, um volume muito grande de matéria. Segundo a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos, mais de 215 mil vagas serão abertas em 2015 nas esferas municipal, estadual, distrital e federal. Atualmente, há editais com cerca de 60 mil vagas em todo o país. Para este professor, o segredo para o sucesso é dedicação e muita disciplina. Muitos deixam a iniciativa privada, deixam os próprios negócios para se preparar para o concurso em troca dessas vantagens, tá? E um fator primordial é o planejamento. O concurseiro ele começa fazendo prova de concurso um pouco perdido, fazendo para diversas carreiras, para diversas áreas, tá? E em um curto prazo ele percebe, depois do primeiro, segundo resultado negativo, ele percebe que ele precisa sentar, se planejar, ter um foco e começar a estudar antes do edital. Então acho que a principal dica é, mesmo sem o edital na praça, se manter motivado para, com a publicação do edital, numa reta final, ele só revisar todo aquele conteúdo que ele aprendeu em um estudo planejado e focado antes da publicação do edital. Segundo especialistas, para se tornar um servidor público é necessário, primeiramente, motivação. Se ela faltar, lembre-se dos benefícios que poderá ter após aprovado. Planejar e organizar uma rotina de estudos também é fundamental. Ter momentos de lazer e realizar atividade física farão bem à mente e ao restante do corpo, mas sem abandonar o foco no conteúdo, que deve começar a ser analisado antes da publicação do edital, para que o candidato possa aprofundar mais os estudos. Realizar simulados e provas de concursos anteriores contribuem para que o estudante esteja à vontade no dia da avaliação. Matricular-se em cursos preparatórios, que tem auxílio de professores, pode ser um diferencial. E caso seja reprovado, o candidato não pode desistir. O normal é a pessoa não passar na primeira prova. A gente tem casos excepcionais, né, daquele candidato que no primeiro concurso já passa dentro do número de vagas e toma posse. Mas o comum é o candidato, numa primeira prova, reprovar e aprender com os erros, tá? Fazer um melhor planejamento e ser insistente. Não desanimar, jamais. Projeto que, com certeza, para você, na sua avaliação, vai valer a pena. Com certeza. Vai resolver a vida.
A seguir, como a legislação trata a jornada de trabalho. O Trabalho Legal volta já já. O período em que o funcionário está à disposição do empregador é chamado de jornada de trabalho. Mas quanto tempo o trabalhador pode ficar na empresa? Quantas horas a mais ele pode trabalhar? O empregado é obrigado a fazer hora extra? Bate o ponto eletrônico aqui, trabalha ali, média de 8 horas de trabalho, intervalo para o almoço ou descanso. Corre-corre, que faz parte, segundo o IBGE, de mais da metade da população brasileira. De acordo com a Constituição Federal e a consolidação das leis do trabalho, o empregado com carteira assinada pode trabalhar até 8 horas diárias, com a possibilidade de 2 horas extras por dia. Trabalhava em banco 8 horas, com horário de almoço, tranquilo, assim. Tinha 1h30 de almoço e 8 horas, com mais 4 horas mais ou menos na parte da manhã e mais 4 horas da parte da tarde. 8 horas. 9 horas, 6 horas de trabalho, dá para você descansar muito bem. A legislação considera jornada o tempo em que o empregado fica à disposição da empresa. Esta advogada explica que as pausas para descanso e refeição não contam como jornada e que só fazem parte do horário de trabalho. Numa jornada, por exemplo, de 8 horas, ela tem obrigatoriamente um descanso de 1 a 2 horas. No mínimo 1, no máximo 2, podendo ser, através de acordo ou convenção coletiva, estendido ou reduzido esse intervalo. Mas a jornada de 8 horas tem um intervalo obrigatório. E esse intervalo ele não conta no tempo da jornada. Então, se ele tem uma jornada de 8 horas, deve ter um intervalo de 2 horas que não soma o período da jornada. Há profissões que possuem jornadas diferenciadas. É caso, por exemplo, dos jornalistas e locutores de rádio, que trabalham 5 horas por dia. Telefonistas podem trabalhar 6 horas diárias. Advogados, no máximo 4 horas. Técnicos em radiologia não podem exceder 24 horas semanais. E vigilantes podem trabalhar 12 horas e descansar 36, segundo diversos acordos coletivos firmados em todo o país. Existe nos casos de convenções coletivas que pode se adotar, sendo permitido, no caso da convenção coletiva, uma jornada de 12 por 36 horas, como ocorre no caso dos vigilantes. Mas mesmo nesses casos, deve haver um intervalo de pelo menos 1 hora durante a jornada. Em relação às horas extras, a duração normal da jornada pode ser acrescida em no máximo 2 horas, com um adicional de remuneração de 50% para os dias úteis e 100% para domingos e feriados. A legislação não obriga o trabalhador a fazer hora extra. Ainda de acordo com a advogada, regular o período de trabalho é essencial para o ser humano. Então, assim, uma jornada de trabalho ela deve ser estabelecida por questões de saúde do trabalhador, também pela proteção do trabalho, sempre tendo em vista essa questão antigamente, antes na questão da Revolução Francesa, quando as jornadas passavam de 12 e 14 horas, isso trazia todos os danos à saúde do trabalhador. Então, foi estipulada uma jornada máxima de trabalho para poder regulamentar a higiene, o bem-estar do trabalhador. A equipe do Trabalho Legal visitou algumas empresas atrás de patrões que queiram mandar um recado para os funcionários. Confira o resultado. Eu gostaria de mandar um recado para os meus funcionários. Olhem o Zap Zap, que isso pode vir dar consequências, galera. E aí, galera da Alex Lu, vamos focar na nossa meta para a gente ter uma premiação legal no final do mês. E você vai ver depois do intervalo. O quadro Meu Trabalho vai te deixar com água na boca. Você vai conhecer a profissão de barista.
Um minutinho só. O quadro Meu Trabalho de hoje abre espaço para uma expert no preparo de cafés de alta qualidade. A equipe do Trabalho Legal foi conhecer de perto parte da rotina de uma barista, profissional que, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café, deve crescer até 20% nos próximos anos. Hoje o quadro Meu Trabalho deu uma pausa para tomar um cafezinho. Essa bebida que faz parte da rotina do brasileiro há muito tempo. E para saber um pouco mais sobre o profissional que é especializado no cafezinho brasileiro, vamos conversar hoje com uma barista. Tudo bom, Auri? Olá, tudo bem? O que faz um barista? O que é essa profissão? Barista é um sommelier do café. É um barman, né? Especialista na área do café, onde vai preparar umas bebidas envolvendo o café junto, uns drinks com café. E essa profissão ela veio da Itália há muitos anos e está começando a ser reconhecida agora no Brasil. E o profissional está crescendo muito no mercado. Muitas cafeterias estão exigindo e querendo um bom barista. Porque o barista ele tem a sensibilidade de estar fazendo um ótimo café para o cliente de acordo com o pedido dele. O profissional barista aqui no Brasil, ele como é que é a rotina de trabalho dele? Porque o cliente ele vem tomar um cafezinho no café da manhã, no horário do almoço. Como é que vocês fazem para tirar os seus horários de descanso nesse período, durante esse trabalho? Como é que é? Bom, uma boa cafeteria ele vai ter 2 baristas, né? E no horário de pico se encontra com os 2. E depois o outro vai revezando, tirando o seu horário. Mas o horário de jornada de trabalho é o mesmo, 8 horas, com hora de descanso e tudo. Mas um bom barista, uma boa cafeteria precisa de bom barista e aí ele fica logo no horário do pico mesmo. O barista ele acaba dependendo de alguns fatores para conseguir cumprir sua profissão. Quais são esses fatores, essas máquinas? O que ele precisa para ser um barista de verdade? Bom, apesar do curso, né, de fazer um curso de barista, não demora muito, pouco tempo, mas é ele entender um pouco da máquina, entender dos utensílios que a gente precisa, do moinho, entender um pouco do café e querer trabalhar, querer servir o cliente. Então tem um curso técnico que o barista tem que fazer? Afirmativo, um curso técnico onde vai aprendendo sobre a profissão e crescendo. A gente também trabalha com campeonatos para aprender mais ainda e ter mais motivação para essa profissão. É difícil mexer na máquina? Vocês levam algum tempo para conseguir aprender, para conseguir fazer o trabalho da melhor forma possível e agradar o cliente? Não é difícil, basta querer, é super fácil, a gente é simples, entendeu? Todos conseguem aprender, qualquer um pode aprender, basta querer. E quais são, fora esse maquinário assim, mais tecnológico, os outros equipamentos que não podem faltar a um barista? Utensílios, a pitcher, né? Uma boa pitcher para fazer uma boa vaporização de leite, certo? A máquina, o moinho, verdade? E outros utensílios para desenhos, quem quiser fazer na parte arte, né? Fazer umas boas demonstrações e brincar mesmo com o café. Além de fazer o café especializado, vocês ainda podem brincar com o café e fazer uma verdadeira obra de arte, né? Como é que é isso? Como é que é fazer uma obra de arte numa bebida? É isso mesmo, a gente pode brincar, desenhar e personalizar o café para o cliente também, né? A gente vaporiza o leite na máquina, tem que ter uma máquina especializada para isso também, para ajudar a vaporizar o leite. É possível fazer qualquer tipo de arte que o cliente pede alguma coisa ou fica a critério da sua criatividade? A maioria das vezes fica a critério da nossa criatividade, mas aí vai se especializando, vai melhorando e aí sim você vai conseguindo fazer o que o cliente pede.
O café é uma das bebidas mais tradicionais aqui do brasileiro, né? O cafezinho brasileiro, às vezes, não pode faltar num dia de um trabalhador, de qualquer pessoa que seja adepto da bebida. É difícil lidar com esse público? Eles são exigentes? Como é que é? Sim, essa profissão de barista está crescendo muito ao ponto de estar deixando o cliente bem exigente nessa área. Porque tem muitos clientes que viajam muito. Então, né, barista é em todo o mundo. Então, o mundo inteiro tem barista. Então, o pessoal acaba se especializando, melhorando nessa área, porque realmente as pessoas são bem viajadas, têm um conhecimento melhor do café e realmente se torna exigente. Então, para se atualizar, vocês acabam participando de competições regionais, nacionais e até no mundo inteiro. Como é que é disputar com outros baristas? Como é que você enxerga o avanço da profissão com isso? Isso é muito bom, porque realmente o pessoal vai crescendo mais, profissionalizando melhor. Porque realmente você tem os campeonatos onde você está conhecendo novas pessoas, novas tendências no mercado, aprendendo novas coisas. E aí o campeonato traz essas informações, desse crescimento que está tendo no mercado. E qual a importância da profissionalização da carreira de barista no país? Ter todos os direitos garantidos como trabalhadores. Isso é muito importante para ser reconhecido, né? Todo profissional quer ser reconhecido no mercado. Então isso tem um valor muito grande. E como é que é o mercado de trabalho para o barista aqui no país? Agora está sendo bem procurado, porque a maioria dos lugares que trabalha com os expressos exige e quer um barista realmente. Porque a exigência do cliente é grande para ter um profissional nessa área. Então, Auri, eu queria que você me mostrasse agora como é que funciona aqui a sua máquina de trabalho, para a gente acompanhar um pouco da sua rotina. Claro, sim, vamos. Nesse processo, a escolha do café é importante, né? Do grão, tudo, né? Sim, sim. O barista exige que eu tenha o melhor grão da cidade, não é verdade? Porque realmente a exigência do nosso cliente é para a melhor qualidade. A gente sempre tem aquele cliente fiel, né? Que vem sempre e nos procura já. Sempre querendo aquele cafezinho de sempre. Isso é gratificante como profissional? Sim, com certeza, porque realmente o cliente chegar para você e falar: por favor, Auri, aquele cafezinho que só você sabe fazer. E como é que é a roupa de trabalho, os equipamentos que vocês têm que usar? Tem que usar algo específico? Tem, para um bom barista é essencial. Um avental, um paninho é essencial. O paninho é inseparável, né? Exato, o paninho é inseparável. E o que mais que não pode faltar? Também tem o cabelo. Cabelinho, um chapéuzinho, que é legal, bacana pra caramba, é bem-vindo nas melhores cafeterias, né? Deixa ele com uma personalidade diferente, né? Um funcionário bem organizadinho, bem arrumadinho. E eu não vou te atrapalhar mais não, porque tem cliente querendo tomar um cafezinho da Auri aqui. E o cafezinho da Auri, é isso tudo mesmo? É excelente. Muito obrigada, Auri. É isso aí, Rafael. Ao lado da Auri, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Rodrigo, e parabéns a Auri. Realmente só de assistir deu água na boca. Bom, e a sua sugestão de reportagem é muito importante para nós e, claro, sempre muito bem-vinda no e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E vale a pena conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho acessando www.npt.gov.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.